estúdios virtuais, mas não estou vendo o rosto dele. Ele é tímido? Então agora sim. Vamos chamar agora para cá. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, Francisco Celso, tudo bom contigo? Olha só, eu já fiz uma apresentação básica com você, mas eu fiquei muito impressionado com o seu currículo. Não exatamente, não é com o seu currículo lá, não é com o currículo lá, é com as coisas que você faz e com os prêmios que você ganhou, todos eles por conta de trabalhos, que são trabalhos muito difíceis, são trabalhos, né, que a gente desconhece quase sempre. Eu quis muito trazê-lo aqui para dar visibilidade, inclusive, a essa discussão nesse período que a gente está vivendo, nesse período eleitoral, nesse período da política brasileira. Quer dizer, você faz um trabalho com jovens nas comunidades pobres, pretas e periféricas, aqui do Distrito Federal, por exemplo. Eu queria, inclusive, que você me ajudasse, aliás, a primeira parte da conversa que eu quero ter contigo, que você contasse para nós qual que é a dimensão da pobreza no Distrito Federal, porque as pessoas têm uma visão de fora de Brasília muito glamourizada da capital federal, da esplanada dos ministérios, do plano piloto, da política, do Congresso, mas desconhecem quase que absolutamente o tamanho da pobreza e da miséria que cerca a capital federal, tanto nas cidades satélites, nas regiões administrativas, né, como até em cidades que são de Goiás, mas que vivem economicamente ligadas a Brasília. Você podia dar para a gente, primeiro explicar como o que é exatamente esse seu trabalho, e dar para a gente qual a dimensão desse problema que a gente tem hoje no DF? Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Agradecer o convite, viu, Leandro, Maria Fernanda. Obrigado aí pelo espaço. Acho que é importante dar visibilidade, né, para ações e pessoas que trabalham com esse público. Eu trabalho com um público de extrema vulnerabilidade social. Como você bem disse, né, a fome voltou e voltou com muita força. A pobreza voltou e todas as mazelas que vêm em consequência desse empobrecimento da nossa população, né? Aumento de violência e tudo mais. E eu trabalho com um público de extrema vulnerabilidade social, antes, né, existia o CAGE, como a professora Cristina falou, a jornalista Cristina, mas o CAGE foi implodido em 2014, e aí foi descentralizado. O CAGE ficava no plano piloto, né, no centro de Brasília, para quem não é daqui, né, ficava... O CAGE é como se fosse a FEBEM, a FUNABEM, né, que atende jovens em conflitos com a lei. O CAGE foi implodido em 2014 e foi descentralizados, né? Foram criadas 8 unidades de internação. E eu trabalho em uma dessas unidades de internação, na unidade de internação de Santa Maria, aqui no Distrito Federal, onde a gente atende jovens entre 12 e 21 anos incompletos, né? Jovens que cometeram ato infracional, né? Existem vários tipos de medida socioeducativa, para quem não conhece muito do assunto, e a medida socioeducativa mais severa é justamente a privação de liberdade, né? Que aí o jovem vai para as unidades de internação e ele pode ficar lá de 6 meses até 3 anos cumprindo sua sentença. Então, eu trabalho com esse público, né? E aí tem vários pontos que a gente pode analisar sobre esse público, primeiramente falando, né? Lá, 80% deles e delas se autodeclaram negros e negras. 100% deles e delas, Leandro, eu trabalho lá desde 2015, já são 7 anos. Nunca tive um aluno do plano piloto, nunca tive um aluno do Sudoeste, Lago Norte, Lago Sul, Águas Claras. 100% moradores das regiões periféricas do DF em torno. Esse dado por si só já quer dizer muita coisa, né? Já mostra um pouco da nossa justiça seletiva, né? Do nosso sistema prisional e socioeducativo, que, no final das contas, ele só encarcera o preto, o pobre e o periférico, né? Porque o jovem de classe média alta, ele também infraciona. A gente sabe disso, nós que moramos aqui em Brasília sabemos disso, e vocês como jornalistas já devem ter noticiado vários casos, e a gente sabe, né, que o jovem de classe média alta não vai parar nessas unidades de internação porque tem os melhores contatos, porque tem os melhores advogados, que tem um poder econômico ali, político, influências. Então, eu costumo dizer que o sistema prisional e o sistema socioeducativo no Brasil hoje é a criminalização da pobreza, né? E eu trabalho com esse público, um público que no imaginário social é visto, né, até pelos os discursos dos programas sensacionalistas e endossado pelo presidente
o seu bando aí, né? É visto como verdadeiros monstros e monstras, como se fossem, né, o discurso do bandido bom é bandido morto, como se eles nem tinham que estar aqui, né? Não tinham nem que estar preso na cabeça desses malucos, tinham que estar exterminados, né? E a grande verdade é que boa parte está sendo exterminada mesmo, né? A juventude preta, pobre, periférica, que não está sendo exterminada, está sendo encarcerada. Essa é a grande realidade. Exato. Mas é importante você dar esse espaço aqui, Leandro, justamente para a gente tentar mudar um pouco dessa visão errônea que as pessoas têm para esses adolescentes. Primeiro, que eles não são garotos e garotas problemas. Eles são garotos e garotas que passaram e ainda passam por muitos problemas. Eles não são meninos e meninas violentos e violentas, mas são, sim, meninos e meninas que sofreram desde a primeira infância e continuam sofrendo até hoje várias formas de violência. Em especial, o que a gente chama na mediação social de violência estrutural, que é a violência promovida pelo próprio Estado, que é a negação ou a oferta precarizada dos serviços e direitos fundamentais, né, que a gente chama aí de direitos humanos, saúde, educação, emprego, moradia, renda, saneamento básico, esporte, lazer, cultura, tudo aquilo que a gente necessita para viver, né, dignamente. Eles tiveram todos esses direitos negados ao longo das suas trajetórias, ou ofertados de forma muito precarizada, né? Então, a primeira coisa que eu quero que o pessoal entenda, lá, os jovens que estão lá, eles não são problema, eles são potência. Eles são potência. A gente só precisa fazer com que eles mesmos percebam essas potências que eles carregam com eles e oportunizar, obviamente, né? Que eles não foram oportunizados ao longo de suas trajetórias. Então, o projeto que eu desenvolvo lá dentro, eu utilizo o rap como ferramenta pedagógica, né? O rap que é principalmente nas periferias urbanas, não só de Brasília, mas São Paulo, Rio, é um gênero musical muito presente para a juventude preta, pobre e periférica, né? Os jovens que lá estão, já falei para você, 100% deles são das regiões periféricas do DF em torno, onde o rap é muito presente, não só o rap, como a cultura hip-hop como um todo. Então, costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica, Leandro. Quem escolheram foram os próprios alunos, foram os próprios educandos. Porque faz parte do universo cultural deles naturalmente, é isso? Exatamente. E o que eu fiz, talvez eu tenha tido a sensibilidade, que como diz o nosso grande mestre Paulo Freire, de perceber que aqueles jovens não são copos vazios, que eles carregam letramentos com eles e com elas, que muitas vezes nós mesmos, educadores, não carregamos. E eles carregavam e carregam com ele essa potência do rap e da cultura hip-hop. E o que eu fiz foi talvez ali amplificar, né? Dar oportunidade para que eles amplificassem ainda mais essa potência que eles carregam com eles. Certo? Então, eu sou professor de História, né? E nas minhas intervenções, né? No primeiro ano que eu fui para o sistema socioeducativo, em 2015, os primeiros contatos que eu tive com eles eu tive duas grandes percepções na realidade. A primeira grande percepção, Leandro, foi que eu percebi que eles tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. Isso foi muito triste, assim, frustrante para mim enquanto educador, né? Porque, poxa, nós, enquanto seres humanos, o que nos motiva a injeção, o combustível para a gente acordar no outro dia e ter ânimo para fazer alguma coisa é querer realizar nossos sonhos, né? Sejam eles quais forem, né? E eles, de fato, tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. Então, isso já foi bem desafiador. E segundo, em sala de aula mesmo, nas minhas aulas de história, eu percebi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. Então, foi aí que eu tive essa sacada. Tem que partir da realidade deles, do que é significativo para eles, né? Que muitas vezes nós, educadores, cometemos esse erro. Isso é um método Paulo Freireano mesmo, né? Com certeza. Inclusive, o nome do projeto... a partir da realidade. Exatamente. Inclusive, o próprio nome do projeto é inspirado em Paulo Freire, né? Que o RAP de rap, né? Ele é uma sigla em inglês, significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, e a gente ressignificou essa sigla trazendo para a realidade do sistema socioeducativo e também inspirado em Paulo Freire.
O projeto ele se chama RAP, mas a sigla significa R, ressocialização, o A, autonomia, e o P, protagonismo. Então, a autonomia aí é totalmente inspirada no Paulo Freire, né, na pedagogia da autonomia, certo? Então, é um projeto bem freiriano, de fato, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Que eu sou um educador freiriano, certo? Então, como que eu desenvolvi? É interessante, se tiver educadores nos escutando também, e com certeza temos vários educadores aí no nosso público, é muito diferente você preparar uma aula para o sistema socioeducativo se você comparar e preparar uma aula para uma escola regular. É totalmente diferente, né? Porque na escola regular tem como você dar sequência nos conteúdos. No sistema socioeducativo é impossível você fazer isso, porque é muito rotativo. Você entra numa turma hoje, Leandro, é uma turma X. Quando você entra na mesma turma na semana seguinte, é uma turma completamente diferente, porque alguns jovens já terminaram de cumprir a sentença e foram liberados, outros jovens chegaram para começar a cumprir a sentença, tem jovem que mudou de turma ou até mesmo de turno por problema de conflito, porque lá eles têm muita guerra entre eles. Então, você entra numa turma hoje, entra na mesma turma na semana seguinte, é uma turma completamente diferente. Então, eu acabei desenvolvendo uma metodologia. Qual foi a minha metodologia? Aqui no currículo, o currículo em movimento da educação básica aqui do Distrito Federal, ele tem 3 eixos transversais, que são diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, eu peguei esses eixos transversais e comecei a utilizar eles, pegando algum recorte, né? Por exemplo, vamos pegar o eixo diversidade. Eu posso pegar um recorte dentro do eixo diversidade, e o recorte de raça, por exemplo, falar sobre a questão racial no Brasil, né? Posso pegar, por exemplo, uma letra dos Racionais MCs, o Negro Drama, e usar como pretexto, né? Para dali a gente começar o bate-papo com os estudantes. Posso pegar uma Carta Mãe África, do GOG, que é o rapper aqui do DF, né? Que trata também sobre a questão racial, e ali isso é o pretexto para a gente começar o debate, certo? Se eu for falar, por exemplo, sobre questão de gênero, violência contra as mulheres, feminicídio, posso pegar a letra do Atitude Feminina, a Rosas, né, que trata dessa questão, e ali isso é um pretexto para iniciar o debate. Se eu for falar sobre comportamentos autodestrutivos, tentativa de suicídio, automutilação, que é muito comum lá dentro, diga-se de passagem, né? Eu posso pegar o Amarelo do Emicida, né, que trata dessa questão também. E aí, então, essa foi a metodologia que eu desenvolvi, trabalhar com temas, né? Claro que dentro desses temas eu faço as vinculações históricas, que é meu componente curricular, e aí eu deixo eles muito à vontade, Leandro, para eles manifestarem o que eles conseguiram captar das aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Então, muitos se expressam por meio de desenho, por meio de redação, por meio de poesia, e uma grande maioria por letra de rap. E a gente começou, esqueci de falar também que além de professor, sou produtor cultural, né? Então, costurei várias parcerias com o movimento hip hop aqui do Distrito Federal, em especial com um rapper chamado Heitor Valente, que é produtor musical também, e ele começou a fazer o processo de musicalização dessas letras desses adolescentes, né? Então, hoje, eu posso mostrar aqui para vocês, a gente já tem alguns CDs lançados com letras produzidas, né, músicas totalmente autorais, produzidas pelos adolescentes. Esse é o nosso segundo CD, esse aqui foi o nosso primeiro, esse aqui é o nosso terceiro CD. Na verdade, a gente já tem 4 CDs lançados, já tem material para lançar mais alguns CDs ainda. E todas as produções que eles fazem não fica perdida, porque o que não é musicável, que não é letra de música, né, as redações, as poesias, os desenhos, a gente compila e lança livros. Nós já temos 3 livros lançados, estou com eles aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro livro. Esse aqui é o nosso segundo livro, certo? E esse foi o nosso último livro, Socializando Sonhos, volume 2. Então, aí até Francisco, falar sobre isso. Diga. Deixa eu te interromper um minuto, eu quero te perguntar uma coisa. Qual que é a relação hoje da pobreza no Distrito Federal com a capital federal? Assim, qual que é a dimensão que a capital, que o Plano Piloto tem do que acontece nas periferias? Há um deslocamento muito grande dessas realidades, há uma dificuldade de você, inclusive,
tentar conscientizar a classe média brasileira, a classe média do Distrito Federal, para o que acontece nessas periferias aí do Distrito Federal? Sim. E vou além. Existe um distanciamento muito grande, até mesmo de nós, progressistas, das periferias. Aí é uma autocrítica que a gente precisa fazer. Certo? Aqui em Brasília, o Lula só ganhou na Asa Norte. Só ganhou na Asa Norte. O Bolsonaro levou em todas as outras regiões administrativas. Inclusive as mais pobres, as com mais fome, as mais sofridas. Olha, eu posso te falar, eu moro aqui no Recanto das Emas, né, periferia do Distrito Federal, e eu posso te falar que eu trabalhei nas eleições de 2018. Esse ano eu não trabalhei, não, mas eu fui presidente de sessão, e eu vou dizer para você, a minha leitura, tá? Uma autocrítica de nós, da esquerda progressista, a gente se distanciou da periferia. A gente deixou de dialogar com, como é que eu posso dizer, das pessoas que não têm digital no dedo, sabe? Aquelas pessoas que trabalham com limpeza pesada, que perde a digital por conta da limpeza pesada, com as pessoas que trabalham em obra, que perde a digital porque trabalham em obra. E eu estava lá como presidente de sessão e vendo o pessoal tendo que digitar a data de nascimento porque não tinha mais digital. E esse público sem digital votou de cabo a rabo no Bolsonaro. A gente deixou de dialogar com as periferias, aqui em Brasília, não posso falar Brasil afora, mas aqui em Brasília especificamente é uma autocrítica que a gente tem que fazer. A gente deixou de dialogar. E aí não existe cadeira vazia na disputa política, né? Se você deixa de dialogar, alguém vai dialogar com esse público. E aí o bolsonarismo nadou de braçada, né? Com um discurso frágil, mas um discurso que pega, falando da sensação de insegurança, falando em armar a população, e né, um discurso que pegou muito fácil, sendo apoiado pelas mídias sensacionalistas, pelos DF Alerta da vida e pelos Datena da vida, né? É um discurso que pegou muito fácil e que a gente precisa desconstruir e a gente precisa se aproximar novamente desse público. A gente precisa se aproximar, porque não é de hoje que a gente se distanciou, certo? Então, assim, é uma leitura que eu faço desse processo político. E sim, pegando colegas próximos, assim, não precisa nem falar do plano piloto, por exemplo, dentro das periferias, aqui no Recanto das Emas mesmo, eu tenho colegas, eu lecionei aqui por muito tempo, eu tenho colegas que moravam aqui e não conheciam o Recanto das Emas. Por quê? Morava no Recanto, mas só como cidade dormitório. Ia lá para a escola, dava sua aula, abria o portão da garagem dele com controle remoto, entrava, no outro dia fazia a mesma coisa, abria o portão da garagem, ia dar aula e voltava. Mas nunca foi no restaurante comunitário, entendeu? Nunca foi na feira permanente, entendeu? Nunca foi aqui na favelinha, né, que fica aqui perto aqui de casa, nunca foi na favelinha, nunca foi no Taubaté. Então, dentro tem a periferia da periferia, né? Os conglomerados suburbanos, como chamam na geografia. Então, dentro das periferias, ainda tem a periferia da periferia. E muita gente que está na periferia não conhece a própria periferia. Fala assim, como assim tem esgoto a céu aberto no Recanto? Eu nunca vi. Pô, você nunca viu porque você nunca foi na favelinha. Você nunca viu porque você nunca foi no Taubaté. Entende? Então, tem esse distanciamento. E, infelizmente, fazendo autocrítica também, eu vejo que muitos dos nossos têm guetofobia. Tem guetofobia. Gosta de estar com o pessoal da esquerda quando é no samba da Asa Norte. Mas se for um evento na periferia, não põe o pé. Sabe? Então, acho que é uma autocrítica que a gente precisa fazer. A gente precisa ocupar as periferias novamente. Porque se a gente não ocupar as periferias, alguém vai ocupar. Então, a autocrítica que a gente faz. Você acha que isso explica também a eleição do Ibanez Rocha do primeiro turno, que é um governador bolsonarista? Quer dizer, Olha, eu fiquei muito triste, sabe? Porque foi uma margem tão pequena, né? Quase que a gente conseguiu colocar o Leandro no segundo turno. Eu fiquei muito triste. Né? O Leandro, inclusive, é um apoiador do Projeto Rap, sabe? Uma pessoa incrível. Né? Trabalhei muito aí. Eu acho assim que só para localizar a audiência, o Leandro Graz, que é deputado distrital do PV, que foi candidato da federação PT, PV, PCdoB ao governo do DF, agora nas últimas eleições, e perdeu no primeiro turno para o Ibanez Rocha, que é do MDB.
Só para... Foi isso ali, uma margem de 5 mil votos, né? Sim, 5 mil votos, uma coisa quase. Uma leitura que eu faço aí também, o antipetismo aqui ele é muito forte aqui em Brasília, né? Eu estava pegando o finalzinho ali de vocês conversando com a Cristina e tudo, vocês falando do Paraná, enfim, do Sul, mas aqui em Brasília, infelizmente, não está muito diferente, né? Não está muito diferente. A gente também, claro que a gente tem o PT ainda é forte aqui, apesar de que o bolsonarismo tá à frente de nós aqui, mas o PT ainda é forte, mas a gente entrou inclusive numa espiral de silêncio, né? A gente está no medo ali. Muitas pessoas são petistas, votam no Lula, são de esquerda, são progressistas, mas não tem coragem de botar um adesivo no carro, porque a violência política também é uma realidade. Eu sofri uma violência política nesse pleito, né? No sábado eu participei da última carreata, né? Que foi ali na Ceilândia, antes do primeiro turno, né? E quando eu passei quando a gente passou na frente da feirinha lá, né? Tacaram uma pedra no meu carro, e eu estava com minha filha de 10 anos no banco de trás com o vidro aberto. Quase pegou nela, né? Amassou a porta do meu carro. Depois eu confesso que depois da carreata eu tirei todos os adesivos. Eu fiquei com medo. Agora eu botei tudo de novo, né? Que eu sei que é da importância que esse momento exige de nós, né? De enfrentar esse medo. O medo também está aí para ser enfrentado, né? A gente não pode cair nessa espiral do silêncio e na espiral do medo. A gente precisa enfrentar, que é isso que eles querem, é nos acuar. Então a gente não pode também se deixar levar, né? Claro que temos que ter os cuidados, sim, porque existe um discurso que acaba se materializando nas violências, um discurso violento que acaba se materializando na violência mesmo dura ou direta, né, como a gente chama, mas a gente tem que ter os cuidados, mas sem entrar nessa armadilha deles que eles querem botar para nós, que é a armadilha do medo, né? Você trabalha também, Francisco, com educação política, conscientização política, conscientização de classe na periferia? Ou você não pode misturar essas duas coisas como educador? Não, claro que sim. Acho que a política ela está inserida em tudo, né? E ela tem que estar inserida no processo educacional. Quando a gente fala de educação integral, muitas pessoas confundem, por exemplo, educação integral com educação em tempo integral. Quando a gente fala de educação integral, é trabalhar todo o desenvolvimento humano na sua plenitude, em todos os campos. Então, tem o campo da criticidade, tem o campo político, tem o campo da criatividade, tem o campo da cultura, tem o campo da musicalidade. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em sala de aula. E a questão política ela tá fazendo intersecção com todos esses elementos que eu acabei de colocar. Não tem como deixar de fora disso. Quem fala que não pode fazer política em sala de aula é a escola sem partido, que quer o povo alienado, que quer o povo, que é a redução do pensamento crítico para eles continuarem o processo de dominação. Então, são aquelas pessoas que, mesmo não estando na governança, sempre tiveram o poder nas mãos, mesmo em alguns momentos históricos não tendo a governança, sempre tiveram o poder, e não querem abrir mão desse poder, e não querem dar espaço para que nós, filhos e filhas da classe trabalhadora, possamos exercer esse poder, né? Ou pelo menos a governança, que eu acho que o poder a gente nunca conseguiu ter aqui no Brasil, mas pelo menos a governança já teve alguns momentos, certo? Então, assim, só para você ter uma ideia, a educação também ela não tem que estar presa aos muros da escola. A educação, isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, essa live é um ato educativo, né? É um ato de conscientização. Então, a educação ela está para além dos muros da escola. Aqui eu já movimentei aqui no Recanto das Emas um espaço cultural, que era um espaço de politização, de política, mas de política não é política partidária, mas é isso mesmo, política de polis, de debater as demandas da cidade, de debater as demandas da periferia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu manter esse espaço aqui, ele ficou só por 2 anos funcionando, entre 2016 e 2018, que era o Espaço Cultural Ubuntu, né? Aqui no Recanto das Emas. Então, eu movimentava aqui desde 2013, eu movimento na garagem da minha casa um sarau, que é o sarau da falsa abolição, todo 13 de maio, para a gente discutir justamente a questão racial aqui no Brasil, né? Mostrando que, apesar da Lei Áurea, lá em 13 de maio de 1888,
isso não significou a emancipação da população negra, que continua sofrendo um processo de exclusão até os dias de hoje, né? Sequelas aí dos quase 400 anos de regime escravocrata, né? Quase 4/5 da nossa história de regime escravocrata. Então, a minha atuação enquanto educador, ela vai muito além da questão da sala de aula, né? A unidade de internação é onde eu atuo hoje, mas até mesmo o Projeto REP hoje ele já ganhou uma dimensão maior, que a gente faz um trabalho preventivo nas escolas regulares, onde a gente leva uma mensagem para aqueles jovens que estão ali flertando com o mundo do crime, com a vida infracional, para que ele não entre nessa vida, né? Então, um trabalho preventivo, né? Porque a gente prefere evitar com que o jovem entre no ciclo infracional do que tentar tirar ele desse ciclo depois, que é muito mais difícil. E temos um trabalho também de acompanhamento de egressos, né? Que foi uma demanda que a gente percebeu ao longo do projeto mesmo, que utilizando até as palavras dos socioeducandos, né, o linguajar deles, eles costumam dizer que lá dentro a gente consegue pesar na mente deles, né, a gente consegue pesar na mente deles. Só que quando eles saem, né, eles voltam para a mesma realidade de negação de direitos, para a mesma realidade de violências que eles estavam anteriormente. Volta para o mesmo ciclo, que é muito difícil de romper. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer esse acompanhamento de egresso, até por perceber que não existe nenhuma política pública eficaz de acompanhamento de egressos do sistema socioeducativo. Então, hoje, a gente meio que faz um papel que era para o Estado estar fazendo. Trabalho de formiguinha ali, tapando o buraco. Né? Para você ter ideia, Leandro, e a eficácia das nossas intervenções, vou pegar em relação às meninas. De 2015 para cá, todas as meninas que foram atendidas pelo Projeto REP, só uma reincidiu no ato infracional. Com os meninos, esse número não é tão positivo assim, eles são mais enraizados na vida infracional. Mas, ainda assim, se comparado com os jovens que não são atendidos pelo projeto, a gente tem um percentual muito alto de jovens que estão sendo ressocializados, jovens que não estão reincidindo no ato infracional, que hoje estão inseridos no ciclo positivo, no ciclo virtuoso, participando de saraus, de slam de poesia, batalhas de rima, simpósios, seminários, campanhas publicitárias, festivais de música, e mostrando sua arte e ainda recebendo cachê, né? Tendo ali uma fonte de renda. Então, essa juventude que o inominável quer ver morta é a juventude que nós queremos ver mas eu te pergunto, produzindo, que eles estão na idade produtiva. Mas, assim, essa juventude, você se interessa por política, se torna progressista. E outra coisa, qual que é a relação dessa juventude, principalmente desses egressos, com o movimento neopentecostal, que eu sei que é muito forte também aqui na periferia do Distrito Federal? Assim, qual que é o grau de interferência dessas igrejas pentecostais nesses egressos, nesses meninos, e se isso não colabora para que o DF seja também na periferia, os pobres sejam tão conservadores, politicamente falando? A gente sabe que a inserção das igrejas neopentecostais nas periferias ela é muito forte, né? Eu acho que eu não sei nem se a gente consegue, por meio da cultura ou de outras ferramentas, fazer frente. Eu acho que, sim, existem células progressistas dentro dessas igrejas também, e eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho, né, de fortalecer esse campo também, de ter pessoas progressistas dentro dessas igrejas. Hoje, eu posso dizer, posso citar o nome dele, o Wilson Barbosa, uma das pessoas mais progressistas que eu conheço, mais fantásticas que eu conheço, é ex-militar e pastor evangélico, sabe? Então, dentro desses espaços também tem dos nossos. Agora, eles precisam ser fortalecidos, né? A gente precisa vencer essa narrativa dentro desse campo também das igrejas neopentecostais, né? Mas a gente sabe que atualmente a gente não estamos conseguindo fazer essa frente, fazer essa disputa de narrativa, a gente está perdendo nesse campo, né? Mas eu acho que é um território que a gente tem que começar a olhar com outros olhos, e não só de apontar o dedo, né, e falar, poxa, a culpa da despolitização e etc. é da religião X, Y ou Z. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que disputar narrativa nesse campo também, sabe? Agora, sim, eles têm uma inserção muito grande na periferia e nas unidades de internação e no sistema prisional também. Lá a única capelagem que os meninos recebem é da Igreja Universal, por exemplo.
Não tem igreja católica, por exemplo? Não, não tem. Lá, só quem vai, vou ser bem sincero, assim, falar com todas as letras para quem estiver ouvindo. Só quem entra dentro de presídio e sistema socioeducativo é igreja evangélica e movimento hip hop. O resto ninguém pisa. Movimento hip hop. E aí, o movimento hip hop entra com essa parte da conscientização, porque o movimento hip hop, né, como o próprio nome diz, ele não é só a música, ele não é só o grafite, são 4 elementos, né? O movimento hip hop é grafite, o break, o DJ e o MC, e associado ao 5º elemento, que é o conhecimento, que a gente tenta levar por meio do projeto Rap, é o conhecimento também. E é esse conhecimento, não o conhecimento conteudista do currículo tradicional, não, mas é o conhecimento de vida, de vivência, de política, da gente debater o que é de significativo para esses jovens, que são jovens pretos, são jovens periféricos, quais são as reais demandas deles e delas, né? Eu posso te afirmar, na unidade de internação de Santa Maria, 100% votou no Lula lá, 100%, porque a gente faz esse trabalho com eles, né? E eles têm consciência, né, de quem é por eles e quem não é por eles, certo? Então, muitas vezes está faltando isso também, da gente, nas periferias, a gente fazer esse diálogo, né? Que a gente fortalecer os pastores, as pastoras que são do campo progressista, que pensam como nós, para a gente disputar a narrativa, né? Que a narrativa ela tem vários campos de disputa, em várias esferas, né? Então, acho que é por aí. No universo da periferia do DF, qual que é, normalmente, o principal problema que esses meninos enfrentam? É a violência doméstica? É a fome? Olha, é tanta coisa. Por exemplo, vou pegar as meninas que lá chegam, tá? Hoje a gente não atende mais meninas, que foi criada uma unidade de internação em agosto de 2020, né, própria para as meninas lá no Gama. Mas quando as meninas estavam lá com a gente, até agosto de 2019, praticamente 100% dessas meninas sofreram algum abuso. Quase 100% delas se automutilavam. E a grande maioria delas também entrou na vida infracional, muitas vezes porque o seu companheiro foi preso, né, porque estava na vida infracional também, e ela acabou assumindo as funções dele, até para poder pagar as dívidas, para poder... a cadeia tem custo, para poder bancar a cadeia do cara. Então, a história meio que se repete entre as meninas. Geralmente, o perfil é esse. Os jovens, quando lá chegavam, e lá chegam, né? Geralmente, eles chegam ali, grande maioria, quase 100% deles, chega ali com 14, 15 anos de idade, tá? Mas eles deixaram de frequentar a escola, por exemplo, muito antes. A grande maioria deixou de frequentar a escola no 6º ano do ensino fundamental, lá com 11, 12 anos. Então, o jovem abandona a escola ali. Não gosto nem de dizer a palavra abandona, que muitas vezes ele é expulso dessa escola de uma forma indireta, daqui a pouco eu posso detalhar mais um pouco isso. Mas ele deixa de frequentar a escola ali com 11, 12 anos. E ali, 2, 3 anos depois, ele começa o ciclo infracional. Esse é o perfil, e vai parar lá dentro. Então, esses dados já querem dizer muita coisa para a gente, né? Até quando eu entro nas escolas regulares e vou conversar com os alunos ali dos anos finais, ensino médio, eu falo para eles, olha, sigam o processo de escolarização de vocês. Porque quanto maior a escolarização de vocês, menor a chance de vocês entrarem na vida infracional. Quem está dizendo isso não é o professor Francisco, são os números. Os números mostram isso, né? Então, o que eu posso dizer é isso. O perfil, geralmente, deixa de frequentar a escola muito cedo. E aí tem vários fatores. E os fatores, a gente sabe também o que é. São as famílias empobrecidas. Sim. Né? O jovem ele tem que ir ali completar a renda, vender uma jujuba no sinal, olhar um carro. Eu já tive jovem que eu fui buscar cerveja à noite, né, na madrugada, na distribuidora. E esse jovem, aluno meu, estava trabalhando. Jovem de 8º ano do ensino fundamental, trabalhando 4 horas da manhã na distribuidora. No outro dia, dormindo, obviamente. Não estava prestando atenção na aula. E os professores não sabiam por quê. Eu sabia porque eu vi. Sabia por quê. Eles iam para a sala para dormir, né? Então, era uma presença de ausência. Ele estava lá, mas não estava. Né? E aí, esse jovem que aí o professor, claro, não tem obrigação de saber tudo sobre a vida de cada um, mas que muitas vezes o professor tira de sala, manda para a direção, e o aluno acaba deixando de frequentar a escola, né? E aí que eu falei da expulsão indireta, né? Ele acaba sendo expulso de uma forma indireta.
E aí, muitas vezes, ele acaba sendo acolhido aonde? Nas esquinas da vida. Né? A escola, muitas vezes, ela deixa de ser acolhedora também. Eu já tive... O uso de boné aqui, por exemplo, é um ato político. Porque eu já fui professor em escola que, numa decisão autoritária, monocrática, sem escutar a comunidade, proibiu o uso de adereço na cabeça. Boné, gorro e etc. E nisso eu tive uma aluna, eu posso citar ela como exemplo, mas eu podia passar a noite aqui citando exemplos para vocês, que ela deixou de frequentar a escola, porque ela, uma garota negra, que ela tinha vergonha do cabelo dela, por conta da nossa sociedade racista, né? Ela tinha um cabelo bastante crespo, e ela, mesmo nos dias de muito calor, ela ia com touquinha na cabeça. Quando a escola proibiu o uso de adereços, ela simplesmente deixou de frequentar a escola. Eu costumo dizer, ela evadiu? Na minha ótica, não. Ela foi expulsa de uma forma indireta, não com a canetada da diretora, mas que o espaço que era para ser acolhedor para ela acabou se mostrando hostil para ela. E eu não tive mais notícia dela. Ela pode ter sido mais uma a ter sido tentada pelas esquinas da vida. Porque o cara que está lá na esquina, ele só quer recrutar mais um. Ele não está preocupado com o cabelo, se usa boné, se não usa, se tem tatuagem, se não tem, com a orientação sexual, se está descalço, se está de chinelo, se está de tênis de marca, não está preocupado com nada, ele só quer recrutar mais um. Então, quando a escola deixa de acolher, infelizmente, as esquinas da vida acolhem. Então, assim, eu acho que a gente, para transformar nosso Brasil num país melhor, a gente precisa, claro, de uma injeção de políticas públicas, principalmente nas periferias, né? Não é polícia. Eles pensam que solução para a periferia é botar polícia. Não é polícia, não é o PP, né? O PP lá no Rio, a gente viu o fiasco que foi, né? Paz não é ausência de guerra, né? Como se pensa no imaginário social. Isso. Paz é ausência de qualquer forma de violência. O que vai levar paz lá para as comunidades no Rio de Janeiro não é as UPPs. O que vai levar paz é escola, é saúde, entendeu? É saúde, é educação, é emprego, é renda, é moradia digna. É isso que vai trazer paz para aquelas comunidades. A polícia, a unidade de polícia pacificadora, o máximo que ela pode fazer é minimizar a guerra entre a facção e outra, e só, mais nada. Então, o que a gente precisa é de uma injeção de políticas públicas nas periferias, e a escola a educação tem um papel fundamental nisso, até de tomada de consciência, para esses jovens perceberem que eles não são violentos, que eles são violentados, que o Estado violenta eles a todo momento, porque nega direitos que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Não é essa tomada de consciência, né, de consciência de classe que a gente chama, é isso que a gente precisa, para a partir daí a gente pensar em estratégias coletivas de como cobrar isso dos nossos governantes, de como cobrar isso, né? E elegermos aqueles que dialogam com as nossas demandas, e não votar porque é legal fazer a arminha, porque está na moda fazer a arminha, né? Porque é da hora fazer a arminha. Né? Então, acho que é isso. A educação, como diz o Paulo Freire, né? Se ela por si só não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Francisco, há uma relação entre a piora, a degradação das periferias e da relação dos jovens com a vida, enfim, com o seu trabalho, do período do governo Bolsonaro? E tem alguma perspectiva específica no eventual governo Lula de melhorar isso? Olha, é claro que quando a gente está numa cultura de ódio, isso perpassa todas as esferas, e a periferia não fica alheia a isso, né? Ela está inserida nesse processo também. Agora, o que eu vejo é uma ampliação disso tudo, né? A arma não é novidade na periferia, sabe? A arma não beneficia os periféricos, por exemplo, não beneficia. A arma sempre chegou lá, né? Infelizmente, e chegou por meio dos poderosos, porque são os poderosos que plantam a tragédia na periferia. Eu costumo dizer para os meus alunos, aqui no Recanto das Emas, por exemplo, aqui não tem uma fábrica de armas, né? Aqui não tem plantação de coca. Então, a arma e a droga que chega aqui, alguém trouxe para cá. Alguém mandou trazer para cá. Quem é?
né? A gente já viu vários senadores aí com helicóptero, avião de cocaína. São esses que plantam tragédia. A gente podia citar nomes aqui de vários senadores, inclusive, né? Então, a gente saber identificar quem são os verdadeiros algozes que plantam essa tragédia na periferia, né? O Eduardo Tadeu, um rapper lá de São Paulo, né, do Facção Central, ele tem um livro chamado Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, que ele mostra isso, né? Que é um plano muito bem arquitetado de extermínio principalmente da nossa juventude preta, pobre e periférica. Não dá educação de qualidade, não dá emprego, não dá moradia, não dá oportunidade de um emprego com renda digna. E aí, o que eles levam? Droga e arma. Os jovens vão para o poder paralelo e acabam encurtando sua trajetória de vida, né? Muitos vão parar, infelizmente, no Campo da Esperança, para quem não é de Brasília, é o maior cemitério aqui de Brasília. Outros vão parar no cárcere, né? Outros vão parar no cárcere, seja no sistema socioeducativo ou no sistema prisional. Então é aquela coisa, e infelizmente o crime tem seus atrativos, infelizmente isso é uma realidade. Costumo dizer isso para os meus alunos também, é como você colocar o queijinho ali na ratoeira. É o atrativo que vai atrair o ratinho para lá. Só que no final o ratinho se dá mal, né? Caiu na armadilha. Os jovens têm muito fetiche por armas, sabe, Leandro? Eu vejo muito isso. Eles têm muito... eles sabem, um verdadeiro... um fascínio, acho que essa é a palavra. Eles têm um verdadeiro fascínio pelas armas. E isso foi muito potencializado, né, nesse momento político que a gente está vivendo. Esse fascínio pelas armas. Então... a gente precisa desconstruir esse fascínio, mostrar que a arma ela não traz segurança para ninguém, pelo contrário, né? O cara de classe média, por exemplo, que acha que está seguro porque está armado, ele é um imbecil completo, porque, primeiro, né, se hoje, pelas famílias empobrecidas que a gente tem, às vezes o jovem ali, né, nem por mal, às vezes está ali rupinado, né, está ali cheio de cocaína na mente, na adrenalina, vai cometer um assalto, acaba disparando e matando, né? E muitas vezes por muito pouco, muitas vezes por um celular. Imagina o que ele não vai fazer por uma arma de 8 mil, né? Uma arma de 8 mil vale muito mais que um celular de, sei lá, de 500 conto. Então, e não deixa ninguém seguro, porque existe o fator surpresa. Então, isso é uma imbecilidade muito grande, achar que armar a população vai trazer sensação de segurança. Isso é tão raso, é tão vazio esse discurso, que eu não sei como é que ainda tem gente que acha que isso pode significar, pode trazer alguma sensação de segurança para a população. E se a gente for pegar mundialmente falando, os países que têm sensação de segurança não são países que investiram, por exemplo, no tolerância zero, de encarcerar todo mundo à menor infração, né? A gente copiou esse modelo lá na década de 90, do Fernando Henrique, né? Que copiou o modelo estadunidense lá na década de 90. A menor infração, vamos encarcerar, vamos mandar para o socioeducativo, que a médio e longo prazo a população vai se sentir segura. E não foi isso que aconteceu, né? Já estamos aí em 2022, a população não se sente segura, pelo contrário, a sensação de insegurança só aumenta no nosso país e somos a terceira população carcerária do mundo. A gente só perde para a China e para os Estados Unidos. Onde os países onde tem sensação de segurança, justamente nos países onde investiram no estado de bem-estar social, né? Suécia, Holanda, Noruega. A Suécia, só um dado para o público que está assistindo, a Suécia só no ano de 2014 fechou 4 presídios por falta de detento. 4 presídios por falta de detento. A Holanda, 2 anos antes, em 2012, fechou 12 presídios por falta de detento. Eles têm a fórmula mágica da paz? Não. Eles simplesmente souberam direcionar suas políticas públicas. Investiram no estado de bem-estar social. Então, você vai na Suécia, o filho do rico e o filho do pobre frequentam a escola, e é uma escola de excelência, frequenta a mesma escola. Você vai num posto de saúde na Suécia, o filho do patrão e o filho do empregado frequentam o mesmo posto de saúde, que é de qualidade. Lá todo mundo tem moradia, tem emprego, tem renda digna. Então, para que o jovem vai se tentar pela vida infracional? Não é verdade? Então, isso, a gente tem ainda aquela síndrome de vira-lata, e a gente quer copiar os modelos de fora, e pior que a gente só copia os piores modelos. A gente podia se inspirar nos bons modelos, né? E a gente fez isso.
No governo Lula e no governo Dilma a gente investiu no estado de bem-estar social, né? A gente conseguiu ascender boa parte da população para a classe média, conseguimos diminuir as diferenças regionais, né? Por isso que o Nordeste vota em peso com Lula, porque sabe disso, né? Não adianta ter crescimento econômico. Crescimento econômico teve no governo do Juscelino Kubitschek um crescimento altíssimo, mas foi um momento, por exemplo, de aumento das diferenças regionais. O Nordeste não foi beneficiado pelo JK, por exemplo. Os nordestinos foram beneficiados no governo Lula e Dilma. Talvez um pouco com Vargas também, sabe? Mas é isso. Eu acho que a gente precisa retomar a governança. O poder nunca tivemos, mas temos que retomar a governança porque a gente volte o país para os trilhos, para que a gente volte a investir no estado de bem-estar social e não nessa política de encarceramento e extermínio da juventude. Legal. Chama a Maria Fernanda para ler os superchats que surgiram aí e as mensagens surgiram durante a nossa conversa aqui, Francisco. Vamos lá. Vamos lá, quero só dizer parabéns, Francisco. Eu estava te escutando aqui nos bastidores, muito emocionada com a tua fala, assim, me toca muitíssimo. Eu acho muito importante trazer esse tema aqui para os nossos espectadores, assim, aproximar da realidade periférica da nossa juventude. Realmente estou muito emocionada com o teu trabalho, viu? Parabéns. Opa, valeu. O que tem no chat aí para nós? Vamos lá, o Fumos Boni Július. Aqui, primeiro ele mandou para o Leandro. Buenas, Leandro, desde Santa Vitória do Palmar, fronteira sul. Essa eleição deixa a gente mais ansioso que a não em comício. Pelear sempre. Ele sabe que tu gosta dos ditados aqui do sul, Eu gosto Leandro. dos estados do sul. Esse é bom, mais ansioso que a não em comício. É porque não vê nada, né? Porque fica... Vem cá, só uma coisa. Santa Vitória do Palmar é perto aí, Jaguarão? Não, mas é fronteira também com o Uruguai. Tá. Também faz fronteira com o Uruguai, mas é para um outro lado. O Gilson Garcia, os progressistas precisam voltar às periferias, voltar às fábricas, às favelas. A Leandra Cristiane, parabéns, Francisco. Ter esse feeling faz toda a diferença para tratar desse público. Trabalhei no Senac com Jovem Aprendiz, programa de inserção do jovem primeiro emprego, e é gratificante. A Maria Alice, parabéns, prof, trabalho incrível e necessário. A Tia Vânia também te mandando parabéns e obrigada, professor Francisco. Eu separei essa mensagem do Luiz Gabriel, que ele diz, boa noite, uma proposta para o Francisco Celso. Quero aportar ao seu projeto. Sou professor e dou aulas de videogame. Posso dar aulas para seus alunos de forma remota desde Conceição da Barra, Espírito Santo? Ele está te fazendo uma pergunta, Francisco. Assim, tem algumas limitações no sistema socioeducativo, né, de acesso à internet e tudo mais, mas a gente pode ver a possibilidade, né, que tudo que a gente faz lá, a gente precisa de autorização da vara de execução de medida socioeducativa, né? Não é inviável, não posso dizer que é inviável, mas a gente precisa, né, dialogar com mais cuidado, porque tem alguns trâmites para percorrer para a gente conseguir viabilizar, mas com certeza vai ser o videogame, que é qual jovem que não gosta, né? Com certeza é uma ferramenta bem importante também. Como é que o Luiz Gabriel faz para entrar em contato contigo, Francisco? Olha, seguinte, pode me procurar aí nas redes. Eu não tenho redes pessoais, tá? Eu consegui me libertar por saúde mental mesmo, certo? Então não. Mas é legal, de repente você dá o seu e-mail, você tem? Sim, eu tenho, mas tem as páginas do projeto, né? Vocês podem procurar Instagram, Facebook, Twitter, @ProjetoRapDF, tá bom? Vocês acham lá. E tem o nosso canal no YouTube também, tem vários videoclipes, né? Vários materiais, curta-metragem, documentário, tudo protagonizado pelos jovens, tá? Então tem muito material lá no nosso canal no YouTube, só procurar também no YouTube, Projeto RapDF, que vocês acham bastante material lá, ok? Maravilha. E o nosso e-mail também, o e-mail é Projeto Rap UISM, né, de Unidade Internação de Santa Maria, @gmail.com. Vou botar aqui no chat para o pessoal copiar e poder entrar em contato com o Francisco. A Margarete Ramos botou, maravilhoso, eu sou professora e não entendo por que não se pode usar boné. E tu sabes que quando tu falou isso, para mim sempre foi um sinal de autoritarismo, assim, de dizer quem manda aqui somos nós e vocês obedecem, porque não faz sentido nenhum não deixar a gurizada usar boné dentro da sala de aula, né? Atrapalha em quê? Eu não entendi, atrapalha em quê?
Cara, não atrapalha em nada. Essa é a grande questão, né? Não atrapalha em nada. É só a questão mesmo de tirar a identidade dos adolescentes. É a autoridade, né? É autoridade. É o exercício babaca da autoridade. Eu mando, então eu decido. Não pode E é usar aquela boné. coisa, assim, faz parte da identidade desses adolescentes, sabe? Sim. Então, o jovem que usa um cordãozinho, que usa um brinco, que pinta o cabelo, que usa um boné, isso faz parte, ele tá construindo a identidade dele. Isso é pedagógico, gente. A gente não pode chegar lá e cortar a asa do menino. Você está tirando uma parte da identidade dele quando você restringe o uso de qualquer adereço. Né? E não é isso. A gente tem que, justamente, nesse processo de construção, estar ali com eles, estar ali, né, para acolher eles e não para recriminar, apontar o dedo ou qualquer tipo de comportamento autoritário, né? Acho que a autoridade a gente exerce sem autoritarismo. A gente exerce nossa autoridade por meio da conquista mesmo. Eu costumo dizer, meus alunos não têm de 0 a 10. Eu não gosto nem de mensurar. Para mim, eles são todos iguais e eu me coloco junto deles ali. Né? Claro que muita gente questiona essa questão da horizontalidade ou não em sala de aula, mas sim, a minha sala de aula ela é horizontal. E se às vezes eu exerço a figura ali de chamar atenção a alguma coisa, é uma figura muito mais paterna, uma questão de carinho, e não uma questão de querer ser melhor, ou querer ser mais, ou querer, enfim, recriminar, ou de repente até mesmo constranger o aluno, né? Inclusive foi uma promessa que eu fiz para mim quando entrei no magistério, que eu jamais ia constranger um aluno meu. Eu entrei no magistério em 2003. Hoje nós estamos aí no dia 22/10/2022 e até hoje eu venho conseguindo cumprir essa minha promessa. Porque na minha época de estudante eu já fui muito constrangido e não fui um aluno exemplar e já fiquei fora da escola por 2 anos também. E por isso que eu costumo dizer, muitas vezes não é o aluno que evade, não. Muitas vezes é a escola que não é acolhedora. E isso aconteceu comigo. Verdade. Eu queria... Tem mais querer falar alguma coisa, Mafia, ainda? Não, eu tinha uma pergunta para o professor Francisco, que é sobre a descriminalização das drogas. Tu acha que descriminalizar as drogas, em especial a maconha, que seria, né, teoricamente seria a droga mais leve, reduziria a detenção desses meninos ou a imersão deles nesse mundo infracionário? Deixa eu complementar, desculpa, eu queria aproveitar. A gente sabe que a maior parte desse encarceramento é referente à guerra às drogas, sobretudo da população jovem preta. Então, só complementando a pergunta de Mafia, você acha que a questão das drogas e a legalização delas é uma questão fundamental para diminuir o encarceramento desses meninos e meninas? Não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Vamos lá. Vamos pegar números mais uma vez para o debate não ficar raso. Ao contrário do que os programas sensacionalistas, né, tentam enraizar aí nas pessoas, de que, né, são meninos e meninas violentos e violentas e etc., como eu falei, 90% dos atos infracionais lá não são crimes contra a vida, são crimes contra o patrimônio. 90%. 90%. Só 10% são de crimes contra a vida. Então, de 10, só um é crime contra a vida. Os outros 9 são crime contra o patrimônio, certo? É importante lembrar também que a grande maioria é envolvida com a economia do tráfico, justamente pela falta de oportunidade nas periferias. Como eu disse, muitos têm que ali ajudar a complementar a renda desde cedo, né? E ali deixa de frequentar a escola e acaba recebendo os convites das esquinas da vida, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que a descriminalização das drogas, né, a não guerra às drogas, a guerra às drogas ela é ruim para a classe trabalhadora como um todo, porque o policial ele faz parte dessa classe trabalhadora. O policial ele também mora na periferia e ele também morre nessa guerra. No final das contas, é só pobre matando pobre, é só preto matando preto, sabe? É uma guerra sem sentido. E são milhões e milhões gastos numa guerra que não tem sentido, que não traz sensação de segurança para a população e que extermina a nossa juventude e encarcera a nossa juventude no auge do seu potencial produtivo.
Nossos talentos não estão sendo revelados, nossos talentos estão sendo presos. Olha que absurdo isso, gente. Sabe, a gente precisa inverter essa lógica. E aí eu já vou abordar um outro assunto que muita gente, né, quando a gente fala sobre o sistema socioeducativo, a gente precisa falar que é a não redução da maioridade penal, porque o inominável está prometendo aí a redução da maioridade penal, né? Que não tem sentido algum, não tem porquê. Quando a gente vai olhar os números, eu vou fazer discurso vazio aqui, vamos olhar os números. Por quê? Para que diminuir a maioridade penal? Primeira coisa, vou soltar um dado aqui para vocês. Menos de 1%, gente. Menos de 1% dos jovens estão na vida infracional. Menos de 1% dos jovens brasileiros estão na vida infracional. Desses menos de 1% que estão na vida infracional, já acabei de falar para vocês, só 10% cometeram crime contra a vida. A maioria entra na vida infracional para sobreviver. Pequenos delitos, roubo, furto, né? Economia do tráfico, para poder sobreviver. Né? Aí a importância das políticas sociais. Certo? E outro argumento muito importante, a reincidência no sistema socioeducativo ela é 3 vezes menor do que no sistema prisional. Uma média nacional, tá? Não estou falando de Brasília, não. A média nacional, estima-se que a reincidência no sistema socioeducativo é de 20%, enquanto no sistema prisional é de 60%. Então, se você reduz a maioridade penal, você está triplicando a chance do jovem reincidir no ato infracional. Então, não tem nada nesse mundo que justifique a redução da maioridade penal. Fora que, vou pegar o exemplo aqui de Brasília, eu não sei a realidade de outros estados, tá? Mas aqui em Brasília o sistema prisional é faccionado. As facções já estão inseridas no sistema prisional aqui do DF. Inclusive tem uma facção aqui do Recanto das Emas, né? A Coboi e do Cão. Né? E o sistema socioeducativo ele ainda não está faccionado. Então esse é outro argumento fortíssimo. Se você coloca um jovem no sistema prisional, ali entre 16 e 18 anos, no sistema prisional, vai ser muito mais difícil você ressocializar ele, porque ele vai ser cooptado por uma dessas facções. E aí, para você tirar um jovem, reintegrar ele na sociedade, ele estando vinculado a uma facção, é muito mais difícil. Certo? Então não tem nada nesse mundo que justifique a redução da maioridade penal, a não ser um discurso vazio, uma cortina de fumaça, né, que esses programas sensacionalistas, os Datenas, os DF Alerta da vida, ficam tentando impor aí no imaginário social, querendo culpar, né, a nossa juventude pela sensação de insegurança que o nosso país vive. E não, eles não são os culpados pela sensação de segurança do nosso país. A juventude não é o problema do nosso país, a juventude é a solução do nosso país. Maravilha, professora. Quando tu falava, eu me lembrei daquela música do Rapa, que diz que é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro veio para se mostrar, né? Aqui tem o superchat do Marcelo Tartarini, que diz, existe algum tipo de conflito entre o seu projeto e a doutrinação evangélica nos presídios? Olha, assim, eu não vou pegar só a questão... eles têm a capelagem lá e tudo, mas, assim, eu não vejo tanto esse conflito lá dentro, não. Até porque a gente já está bem consolidado, são 7 anos de projeto, né? Então, as intervenções que tem das igrejas neopentecostais são em momentos específicos, não são ali no nosso atendimento, e, enfim... agora, claro, que tem um conflito maior que tem lá dentro é de uma cultura, que apesar do nome socioeducativo ser um nome muito bonito, mas carrega uma cultura prisional muito forte, uma cultura punitiva muito forte. Né? Na prática, é cadeia para menores. Socioeducativo só tem um nome, é uma cadeia para menores. Certo? Então, aquele discurso, tem muito jovem que ali está sendo seduzido pela vida do crime, que fala que a unidade de internação é hotel, que muito jovem reproduz isso, né? Eu já dei aula nas escolas regulares, muito jovem que estava ali flertando com o mundo do crime costumava reproduzir esse discurso. Vou partir para arrebento mesmo porque não dá nada que eu sou de menor. Ou, se der é pouca coisa, que essas unidades de internação é hotel. Cara, é uma falácia isso. Primeiro que esse papo de que não dá nada não existe, né? Um jovem aí, se estiver me escutando entre 12 e 18 anos, já responde pelos seus atos e pode, né, levar uma medida socioeducativa dura, que é o cárcere, né, e ficar 3 anos lá num local que não tem nada de hotel.
É um local com cubículo lá de 3x3, que você tem que estar com mais 2 internos fazendo as necessidades ali mesmo, né? Porque o banheiro não fica separado nem nada, né? Qual hotel que você frequenta, que você, para receber uma visita, essa visita tem que passar por uma revista vexatória, se agachar diante do espelho, por exemplo, não é verdade? Então, qual hotel que você frequenta que o seu vizinho ali amarra uma Tereza no pescoço e atenta contra a própria vida, né? Então não existe isso. Então eu tento também desromantizar essa vida infracional que alguns jovens, né, por só escutar o cara ali da esquina, acabam sendo seduzidos por esse discurso, mas é um discurso bem frágil, sabe? Então, assim, eu acabei me perdendo, né? Qual era a pergunta mesmo? Era se tinha algum conflito entre as igrejas. Assim, o conflito maior que eu vejo não é em relação às igrejas, sendo bem sincero, é em relação à própria cultura prisional, sabe? Então, assim, lá é um local de muito silenciamento. Não é só o silenciamento das vozes. É mão para trás, cabeça baixa o tempo todo, sabe? Muitos casos de tortura, infelizmente, sabe? Então, assim, claro que a gente tem muitos bons profissionais, muitos agentes socioeducativos que têm a visão progressista, que pensam na emancipação dos meninos, mas a gente está no trabalho de formiguinha ainda, porque eles vêm de uma cultura prisional muito forte, né? Então, a gente faz meio que nada contra a maré, a gente tenta, nesse trabalho de conquista de formiguinha, e tirando um pouco dessa cultura punitiva, dessa cultura prisional, inserindo um pouco de uma cultura libertária, de uma cultura emancipadora, trazendo cultura, trazendo arte, trazendo educação integral de fato. Né? Eu costumo dizer que educação sem cultura, como diz a Fernanda Montenegro, né? Educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. Então, o que a gente tenta fazer é dar uma musculatura ao fazer pedagógico de lá, né? Por meio do rap, que é a linguagem que eles mais se identificam, mas a gente leva várias linguagens artísticas para lá. O rap é uma porta de entrada, a gente tem sarau lá uma vez ao mês, a gente leva de samba de coco, jazz, tudo que vocês imaginarem, sketch teatral, slam de poesia, sabe? A gente leva de tudo para aumentar o repertório cultural, ampliar o repertório cultural desses adolescentes, sabe? A gente tem cine debate mensalmente, a gente tem roda de conversa, e as rodas de conversa nossas são todas com pessoas periféricas, que vivem a realidade deles e delas, saca? Que de fato vão debater demandas que são deles e delas, e não coisas que são, que muitas vezes a gente tem essa arrogância, né, nós professores, aí eu estou me colocando, de achar o que é significativo para a gente vai ser para eles, né? Então a gente precisa escutar mais eles. O que é significativo para eles? É isso que a gente tenta fazer por meio do projeto, né? Então, eles demandam para a gente e a gente atende as demandas. Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se sente absolutamente seguro fazendo esse trabalho? Você já passou por algum perrengue, algum problema de segurança? Quer dizer, trabalhar dentro de unidades de internação de jovens infratores, e eu, como repórter, já vi coisas muito ruins acontecendo dentro de unidades como essas. Você se sente seguro? Você já passou por algum problema? Você tem alguma segurança específica? Criou alguma salvaguarda? Como é que é essa sua relação de segurança em relação à sua presença dentro desses ambientes? Em relação aos meninos, problema nenhum, problema zero. Estou lá há 7 anos, nunca tive problema nenhum com os meus alunos e minhas alunas, né? Agora, claro, quando você chega com um projeto, por exemplo, que usa o rap como ferramenta pedagógica, o rap que é tão criminalizado no nosso país, assim como o funk, assim como tudo que vem da periferia, toda manifestação cultural periférica é vítima de preconceito no nosso país, assim como o samba já foi e muitas vezes ainda é, e por aí vai, né? Tudo que é de origem negra, de origem periférica, é criminalizado no nosso país. Então, você levar o rap, que é tido no imaginário social como som de bandido, para dentro de um ambiente, de uma cultura prisional, é claro que eu tive que comer o pão que o diabo amassou. Quem vê o sucesso do projeto hoje, ganhando várias premiações nacionais, internacionais, pensa que foi mamão, e não foi mamão. A gente sofreu muito boicote, às vezes a gente preparava tudo para fazer um sarau, chegava lá, não tirava os meninos para participar. A gente já sofreu perseguição. A professora Nina Pedra, que é uma professora de teatro, que trabalhava toda essa questão da expressão corporal, para eles se soltarem, né? Porque eu falei para vocês que o silenciamento dos corpos lá é muito forte também. Ela, por ser, de repente, né, no imaginário deles ali, o lado mais frágil, né, por ser mulher e por ser contrato temporário, que ela não era uma professora efetiva, ela sofreu perseguição mesmo, sabe? Então, assim, não foi nada fácil.
Hoje, claro, que até pessoas que antes torciam o nariz, hoje, com todo o sucesso do projeto e tudo, né, hoje já vê com outra mentalidade, né? Tem uns ali também que, pô, até torce o nariz ainda, mas quer sair na foto também, né? Na hora de roer o osso, ninguém quer não, mas na hora que o filé mignon vem, todo mundo quer um pedacinho, né? Então, é isso, assim, a minha dificuldade maior não foi com as igrejas, por incrível que pareça, né? Tem o trabalho de capelagem lá, mas as igrejas, elas têm um papel importante para esses meninos também, sabe? Querendo ou não, quando tem uma festividade, alguma coisa, eles que levam a comida, uma coisa diferente, porque eles... Cara, aqui o sistema socioeducativo aqui, a comida é terceirizada, vem umas marmitas horrível, muitas vezes azeda já. Então, é que vem com um cachorro-quente, vem com uma coisinha diferente. Cara, só de tirar os meninos da tranca e botar lá para comer um cachorro-quente, aquilo ali já é uma alegria enorme para eles, sabe? Então, assim, eu não vou aqui também fazer discurso contrário. Eu acho que elas têm um papel importante. Eu acho que a capelagem é importante. Eu critico o fato de não ter outras denominações religiosas fazendo essa capelagem lá também. Eu queria ver o pessoal da Ubanda, eu queria ver o pessoal da Igreja Católica, eu queria que fosse diverso, para não virar doutrinação, né? Que esse é o problema da capelagem. Eu não vejo problema na capelagem se ela for diversa, e que seja um trabalho de fato de espiritualização e não de conversão. O problema que eu vejo da capelagem é quando essa capelagem vira uma tentativa de conversão. Aí isso vira um problema. Eu acho que isso é um problema. Mas eu defendo sempre, eu falo isso para os meus alunos, eu defendo sempre a liberdade de crença e de não crença, que é o que o presidente Lula prega também. Todo mundo tem que ter a sua liberdade de crença e de não crença, né? Eu, por exemplo, não tenho religião alguma, né? Mas eu sou um defensor que, cara, se sua fé te faz bem, ótimo, se apegue nela, né? E siga em frente. Agora, o que a gente não pode permitir em ambiente educacional, porque o sistema socioeducativo como todo não é só o núcleo de ensino. O ambiente socioeducativo como todo, ele está lá para educar, tanto é que o nome é socioeducativo. A gente não pode permitir que esse espaço seja um espaço de proselitismo religioso. Isso a gente não pode permitir, certo? Então, a capelagem ela é bem-vinda, desde que seja para tratar do espírito, da questão espiritual daqueles jovens, sem a questão da conversão. É isso. Oi, não está saindo sua voz, Leandro. Está com o microfone fechado. Fui censurado. Por ti mesmo. Autocensura. Auto-boicote. Eu tenho uma cachorrada que às vezes fica histérica, que eu tenho que desligar, senão... Mas, enfim, olha só, estamos chegando aqui no final da nossa live, eu queria te agradecer muito a presença. Temos ainda algum superchat? Tem. Então, vamos ler os superchats. Em seguida, eu passo para o professor Francisco Celso e ele se despede da gente, já fica aqui a minha gratidão. Olha, deixa eu falar uma coisa. O teu primo, o Fabiano, trompetista, que legal. me mandou uma mensagem, pô, tu tá falando com o meu primo e tal. Então o Fabiano, cara, mandou Fabiano é uma pessoa incrível. Que foi meu candidato, votei nele para deputado estatal. Ele é suplente, né? Não conseguimos se eleger, mas é suplente e tal. Fiquei muito contente de saber que você é seu primo. Seu irmão, o Valmir, seu irmão, foi meu aluno na faculdade, foi aluno na faculdade de jornalismo, e é casado com uma prima minha, Andréia. Olha só, quando dizem que Brasília é um ovo de codorna, né? Pois é, aproveitar a oportunidade de mandar um forte abraço, né? Para a Andréia, para o Valmir e para o Fabiano, cara. Fabiano é uma figuraça, muito maravilhosa. Bacana. Ele tem um coração muito grande, ele tem um trabalho muito importante com a escola de samba lá no Varjão, sabe? Um trabalho de reinserção também de jovens em situação de vulnerabilidade social. Fez um trabalho muito importante na Samambaia, na Casa Azul. Ele também participa de atividades com a gente lá no Projeto Rap, já participou de festival de música. Então, assim, tenho muito carinho. Uma figura sensacional. Muito carinho, é uma pessoa incrível. Fiz campanha para ele ser eleito distrital, mas não foi dessa vez, mas ele é suplente. Não, mas eu acho que é isso, é uma construção, né? Acho que ele chega forte. Primeira candidatura, o cara sem, sabe? Mas assim. Exatamente. Ele cavou bem o espaço dele, tenho certeza que ele vai crescer muito ainda, Fabiano. Manda um beijão para ele, cara, figura fantástica, viu? Então vamos lá, vamos ler aí. Vamos ver aqui. Lula Carioca 13 pergunta qual o e-mail para eu pedir o livro. Parabéns, prof. Ficou interessados nos livros que vocês produziram aí do projeto. Sim, a gente tem. É interessante falar que tanto os livros como os CDs, eles não são comercializáveis, eles são mesmo para estar
dando visibilidade ao trabalho dos adolescentes. A ideia é disseminar mesmo. E para conseguir, como é que é? Faz o contato por e-mail que a gente dá um jeito de fazer chegar. Me repete de novo o e-mail, por favor, professor. Projeto Rap UISM, UISM, de Unidade de Internação de Santa Maria, @gmail.com. Tá, tô botando aqui no chat, pessoal, então Lula Carioca está aqui nos ouvindo, copia aqui do chat, projeto rap usm@gmail.com. UISM. Unidade Eu botei o ISM. o ISM. Né? Tá errado? Não, tá certo. Isso, tá certo, isso mesmo. UISM. A Débora Bianchini diz: o liberalismo é assim, promove as liberdades, entre aspas, olho, para impor o autoritarismo deles. Essa foi a mensagem da Débora Bianchini. Esses foram os superchats, Leandro, que nós tínhamos para o professor. Então, Francisco, a palavra é sua para se despedir. Muito obrigado pela sua presença. Achei sensacional conversar contigo. O seu trabalho é uma coisa maravilhosa. Fico muito orgulhoso de saber, né, que eu tenho um cara como você fazendo esse tipo de coisa aqui no Distrito Federal, para a gente mudar um pouco a cara, né, dessa miséria, dessa pobreza e dessa dificuldade de reintegrar as pessoas, né, esses jovens que vão para essas unidades de internação do antigo CAD. Muito obrigado, hein? A palavra é sua. Então, vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade de dar uma visibilidade positiva para o sistema socioeducativo, que a mídia tradicional só noticia o socioeducativo quando tem uma tentativa de fuga, uma rebelião, algo do tipo. E não mostra que lá dentro tem jovens com muito talento, jovens talentosos, que têm todo o potencial para se reinserirem na sociedade, que tem profissionais que fazem trabalho de excelência. Então, acho que isso é muito importante para a gente também disputar a narrativa com esses programas sensacionalistas e mostrar que a juventude não é o problema, que a juventude é a solução, né? Queria agradecer a você, Leandro, a você, Maria Fernanda, mandar um forte abraço aí para todo mundo que nos acompanhou até esse momento, né? Uma audiência grandíssima aí. E lembrar, né, gente? Lembrar que nós, que somos do campo da esquerda, que somos progressistas, a gente vamos voltar para as periferias, como diz o Mano Brown, vamos voltar para a base. Quando ele diz voltar para a base, ele quis dizer isso, voltar para as periferias, porque a gente precisa disputar a narrativa com os bolsonaristas, porque eles têm um discurso fácil, que pega fácil, e a gente precisa disputar isso aí. E acho que a gente está fazendo, querendo ou não, a gente está começando a retomar. Pelo menos aqui em Brasília eu vejo um pouco disso. Acho que esse pleito, em relação a 2018, mostra um pouco disso, né? Os 3 deputados distritais melhor votados aqui foram do nosso campo progressista. Isso, né? Verdade. E é interessante mostrar que são 3 deputados que têm uma inserção muito grande nas periferias, que é o Chico Vigilante, o Fábio Félix e o Max Maciel. Exatamente. Então é importante mostrar isso. Acho que isso é um sinal importante para a gente fazer essa leitura. Não é deixar de fazer política no centro, mas também mostrar que a gente precisa dedicar mais energia, gastar mais sola nas periferias. Acho que esse é o recado que as urnas estão dando para a gente, principalmente nós aqui do Distrito Federal. Certo? Então, fique com Deus aí. E tamo junto. Precisando, só acionar. Valeu, professor Francisco Celso. Parabéns pelo projeto RAP. Tchau, tchau.